Bom dia, crianças da educação infantil, do primeiro, do segundo ano, das unidades de ensino, do Centro de Ensino Médio Pastor Domos e do Colégio Sinodal Tramandaí. Bom dia também, professores, professoras, integrantes de equipes pedagógicas e demais familiares que nos acompanham nesta manhã. Nós teremos hoje uma atividade especial, uma atividade que integra o nosso projeto de pesquisa do DOMS, que vai tratar, então, sobre a importância da pesquisa para a sociedade. E para desenvolver esse trabalho, nós convidamos a professora doutora Renata Medina. Ela é professora na PUC-RS e trabalha também no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Bom dia, professora Renata. Bom dia, professora Rosângela, bom dia, estudantes e famílias e professores também. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Professora Renata, nós combinamos a seguinte dinâmica, nós teremos, então, em torno de meia hora para sua exposição. Queremos convidar os alunos a deixarem os seus comentários, as suas perguntas por meio do chat, e ao final da exposição da professora Renata, nós teremos um tempo de 10 minutos para respostas, então, aos questionamentos de vocês. Renata, eu passo a palavra para ti e desejo a todos uma boa live com um tema muito importante, que é a pesquisa. Obrigada, Renata. Eu que agradeço, professora Rosângela, é uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês, estudantes, professores, famílias de todas as unidades do Centro Domes, né, Pastor Domes, e queria trazer aqui para vocês uma conversa bem legal a respeito do que é a proposta da semana que vocês estão tendo, super especial, né? A mostra de iniciação científica das escolas, né? E é, digamos, um enorme privilégio poder saber que escolas tão dedicadas, né, como as do Centro Pastor Domes, dedicam, né, uma semana inteira ou, né, suas atividades de aula, um momento da semana para falar sobre pesquisa, sobre ciência, sobre cientistas, tá? Como a professora Rosângela falou, eu faço parte da equipe do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Né? Alguns de vocês já podem ter conhecido ou virão a conhecer ou visitar de novo, né? A gente nesse momento está com saudade de fazer visitas, mas eu quero dizer para vocês que o ano que vem a gente já vai muito provavelmente estar aberto para podermos, né, enxergar muitas das coisas que eu estou aqui hoje contando para vocês, tá? Mas, enfim, né, vamos começar pelo começo. Por que as escolas, né, a professora Rosângela me chamou para falar aqui na semana da mostra de iniciação científica de vocês? Por que chamar alguém que trabalha num museu? Né? É uma pergunta que não quer calar. Né? A gente sabe que museus, e vocês já devem conhecer, não só o nosso, mas outros também. A gente tem diferentes tipos, temos museus de arte, museus culturais, centros culturais, museus de história, que provavelmente são os que mais ficam na nossa lembrança. A gente pensa, museu tem algo a ver com passado, né, com registros antigos. Mas a gente também tem museus de ciências, né, que é o caso do nosso, da PUC. O que um museu de ciências oferece? O que a gente vai encontrar lá no Museu de Ciências? Né? Uma outra pergunta, então, agora, que pode estar, né, ocorrendo a vocês. Tá? Trago aqui, né, inclusive, o nosso mascote, talvez alguns já conheçam, o mascote do nosso museu, que é o Eugênio. Tá? Vou botar ele grandão aqui para vocês verem. O que a gente, e outros museus de ciências no mundo inteiro, né, oferecem para quem vai lá visitar. O que a gente encontra lá? Tá? Vou dar uma dica, eu não vou falar, eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente tem, claro, que de forma bem maior,
né, num espaço bem amplo e com mais detalhes para vocês. Mas eu trago aqui algumas pecinhas raras, né? Vocês já devem ter ouvido falar em, a gente chama pedrinhas, né? Mas o nome que a gente atribui são rochas. Tá? A gente tem, por exemplo, em museus de ciências, a exposição de diferentes rochas, minerais, para que a gente possa ter contato até com algumas que a gente nunca viu. Nossa, é verdade que pode ter pedrinhas ou rochas assim, todas cheias de pontinhos de cores diferentes? Talvez a gente nem soubesse, né? Uma azul aqui, essa azul parece inclusive o nosso planeta, né? O azul sendo os oceanos e os branquinhos, né, a parte da Terra, dos continentes, né? Enfim, museus podem, por exemplo, ter partes, exposições com rochas, né? Rochas e minerais como essas que eu apresento aqui para vocês. Tá? O que mais que a gente pode ter num museu de ciências? Vou mostrar outras pecinhas interessantes. Ah, antes de mostrar, tem outra rocha aqui que parece um pouquinho sem graça, entre aspas, né? Porque as outras ali que eu mostrei são coloridas, azuis, laranja, preta, brilhosas. Essa daqui é branquinha e tem uma manchinha aqui. Essa rocha aqui é especial porque ela tem aqui um registro de um ser vivo que estava junto dessa rocha há muitos e muitos anos atrás. Tá? Esse aqui é um pedacinho, por mais que a gente não enxergue, e é bem difícil de enxergar, obviamente, mas isso aqui é um pedacinho de um fóssil de uma planta. Tá? A gente acha que fósseis só temos, né, ossos de animais, né? Mas a gente tem fósseis de vários grupos de organismos vivos. E essa aqui é uma rocha que contém um pedacinho de um fóssil de planta. A gente não consegue enxergar a plantinha ali, né? Porque não é fácil. Tá? Depois eu vou voltar para falar sobre ela. Mas falando em fóssil, quem que a gente encontra às vezes nos museus de ciências? Os nossos famosos dinos, né? Dinossauros de tipos diferentes. Aqui eu tenho um Triceratops, aqui eu tenho um Tiranossauro Rex, né? Tão famosos nos filmes, né? Em desenhos animados e que a gente conhece super bem. A gente tem aqui estes modelos, a gente diz esses brinquedos, eles são brinquedos de borracha, né? Temos alguns até maiores, deixa eu puxar aqui, né? Olha esse aqui que grandão. A gente tem eles aqui inteirinhos, né? A gente enxerga nesses brinquedos, nestes bonecos, como eles devem ter sido. Como eu falei para vocês, né, pessoal? Estes animais, assim como a plantinha que estava naquela rocha, eles viveram há milhões de anos atrás. Tá? E não existem mais. A gente sabe que não temos dinossauros nas nossas florestas e nos nossos campos. São animais lindos que habitaram o nosso planeta. Né? Como é que a gente sabe que eles provavelmente eram assim? Né? Se a gente não tem eles mais aqui com a gente para tirar foto, para conhecer. Né? Vou dar uma dica. Né? Este aqui, por exemplo, que é o Triceratops, a gente consegue saber sobre ele com registros do seu esqueleto. Né? Vocês já devem ter falado. Como eu comentei ali sobre o fóssilzinho de planta, a gente conhece muito bem, houve relatos de fósseis de ossos, né, e de até outras partes destes animais, dos nossos dinos. Né? Esse aqui é até articulável. Né? Mexe a cabeça, mexe as patinhas. O mesmo para aqui o famoso T-Rex, né, o Tiranossauro Rex. Também, né, a gente só sabe que eles existiram em função de ossos que ficaram registrados, fossilizados, em rochas, né? Será que é tão fácil assim a gente conhecer como eles eram, né? Fazer uma ideia geral de como eles eram, com todas as partes do seu corpo, a partir
do esqueletinho, dos pedaços deste animal, né, que ficaram registrados em pedras, em rochas, olha, pessoal, não é nada fácil, tá? Como é que a gente consegue, o que eu digo a gente, né? Como é que seres humanos conseguem conhecer estes animais que não conviveram com a gente? São profissionais especializados que fazem estas descobertas, né? Isso é fazer uma pesquisa científica. Como é que o paleontólogo é o cientista ou pesquisador, a gente pode chamar eles, né, de uma forma ou de outra, é o mesmo. Eles, por exemplo, acham numa pedrinha como essa, numa rocha, eles sabem, porque estudaram muito, né, identificar que aquela manchinha é muito provavelmente, tem uma chance bem alta de ser um pedaço de um ser vivo. Aqui no caso é uma planta, mas poderia ser um pedacinho de um osso. Não é o animal inteiro, não são todos os ossinhos. Mas às vezes, olhem só, a gente tem a pontinha do rabo do T-Rex, ou tem, né, a patinha, um dedo deste animal. Apenas isso, não é todos, né, todo o conjunto dos ossinhos dele. E aí, mesmo sendo um mini pedacinho, o que o pesquisador vai fazer? O paleontólogo, que é um tipo de pesquisador, né, que estuda animais e plantas do passado. Eles vão trabalhar, vão com um pincelzinho, vão limpando os pedaços da pedrinha, da rocha, que não tem aquela parte. A gente quer limpar e deixar ela separadinha. Esse pedaço aqui ainda não foi trabalhado, né? Mas um pesquisador paleontólogo poderia. Não só um pincel, mas ele usa também uns martelinhos específicos para trabalhar com fósseis, para tirar o que não interessa para ele e deixar apenas aquela partezinha ali que é um fóssil, né? E de novo, pode ser de uma planta, pode ser de um animal, pode ser de micróbio também. Vocês sabiam? Existem fósseis de bichinhos tão pequenininhos que a gente precisa, né, de análises ainda mais difíceis de fazer. E ele vai fazer, né, o trabalho nessa rocha por muito tempo. E às vezes, como eu disse, apenas vai conseguir pegar um pedacinho de um dedo de um Tiranossauro Rex, ou de um Triceratops, ou de um Carnotauro. Carnotauro é um dinossauro parecidinho com o T-Rex, né? Que temos lá, inclusive no museu, um bicho grandão, né? Que se mexe, inclusive, que também, né, foi descoberto por cientistas que trabalham com isso, né? Então, quanto tempo eles ficam fazendo isso, né, gente? Será que numa tarde conseguem separar aquele pedacinho da planta ou aquele dedinho daquele animal que estava fossilizado? Não, é um trabalho que demanda muita dedicação para que as descobertas sejam feitas de forma bem feita, né? Então, dei aqui, né, um exemplo, e existem muitos outros, de como um paleontólogo, que é um pesquisador, um cientista que trabalha com seres vivos do passado, como é que eles conseguem, como é que é o seu trabalho, né, para descobertas novas, né? Então, isso é ser um cientista, né? É um pesquisador, é um profissional que estuda muito sobre aquele assunto que ele gosta, que podem ser dinossauros, podem ser plantas do passado, mas podem também ser animais que vivem hoje, né? Animais próximos de nós, ou que vivem na floresta e a gente conhece pouco. E aí a gente vai poder conhecer, por exemplo, sobre aquele animalzinho, do que ele se alimenta, se é de plantas, se ele se alimenta de insetos, ou, né, quantos temos naquela área. Isso é muito importante hoje em dia. Quantos daquele animalzinho a gente tem naquela floresta? É importante para a gente saber, para poder cuidar daquela área. Né? Então, tem pesquisadores que se dedicam a este assunto. Assim como para plantas também que vivem hoje. Sabe quantas tem, qual é a cor da flor, como é que é o frutinho que aquela planta gera. Se é uma fruta que pode ser comida. Quem são os animaizinhos daquela floresta que comem aquela fruta, né? E, portanto, também para poder cuidar daquele ambiente. Se aquela planta é alimento para algum animalzinho dali e ela
eventualmente começar a diminuir em quantidade, aquele animalzinho vai ter problema, ou aqueles animais terão problemas, né? Os que se nutrem, os que comem, né, aquela frutinha. Tá? Então, eu estou trazendo aqui diferentes exemplos de cientistas que trabalham com seres vivos, né? A gente chama eles de biólogos, tá? Mas a gente tem cientistas de outras áreas também, né? De outros tipos de assuntos, como, por exemplo, os que estudam o que temos na água que a gente bebe, o que tem nos alimentos que a gente come, né? O que tem no solo em que a gente bota as plantinhas para crescer. Estes são profissionais que estudam química, é um outro tipo de cientista, tá? Eles também estudam as rochas, né? Os minerais, tá? Como eu mostrei para vocês, para saber o que, que tem, de que é feita essa pedrinha, essa rocha, e diferenciar das outras, né? Ver qual é a diferença dessas para as outras, tá? Temos também, e vocês já devem ter ouvido falar, cientistas que trabalham, que se dedicam a descobrir assuntos sobre as estrelas, sobre a Lua, sobre até o nosso próprio planeta e outros planetas, o nosso sistema solar, outros sistemas também. Estes são profissionais cientistas da área da física, né? Então, que também nos trazem descobertas o tempo todo, né? Enfim, pessoal, né, aqui trago, né, alguns dos exemplos que a gente pode ter de cientistas, né, que são profissionais dedicados a estudar, fazer experimentos. Experimentos? O que são experimentos? E vocês vão fazer ao longo da semana que vem experimentos que a gente preparou para vocês. É a gente misturar algumas coisinhas, né? Água com corante, né? Com uma corzinha lá, com uma tinta, com fermento ou com farinha, e dessa mistura a gente ter, né, uma, digamos, descoberta científica ou uma ideia que a gente não conhecia e passa a conhecer, né? Então, os pesquisadores ou cientistas fazem o que vocês vão fazer em aula, fazem experimentos e repetem muitas vezes para ver se ele realmente tem sempre aquilo que a gente enxergou na primeira vez. Se aquela mistura deu, né, uma fumaça amarela, ele depois vai ver se repetindo dá de novo aquela fumaça amarela. Vai que a fumaça fica cor-de-rosa, né? Ele vai ter que tentar explicar a partir disso qual é aquela descoberta que ele teve, né? Então, seja, eu estava falando aqui, né, de misturas químicas, seria um pesquisador químico, né, um cientista químico, né? Mas, enfim, eles podem também, quando trabalham com os astros, os cientistas usam de lunetas ou telescópios, porque estão muito longe as estrelas, né, pessoal? Muito longe do nosso planeta. Então, a gente tem que usar, né, aqueles equipamentos que fazem as estrelas ficarem mais pertinho da gente. E aí eles vão poder estudá-las. Então, muitas vezes, na pesquisa, a gente precisa de... Vou trazer uma ferramenta aqui, que estava aqui atrás de mim. Desculpe. Aqui, a gente precisa de aparelhos, né? De equipamentos. Esse aqui não é um telescópio, esse aqui é um microscópio, que também é muito, muito usado. E eu conheço muito esse equipamento. Além de ser da equipe do museu, que trabalha com atividades de divulgação de ciência e de pesquisa, eu também sou pesquisadora. O nosso museu tem vários pesquisadores, cientistas, né? Temos cientistas da área da paleontologia, temos cientistas que estudam animais, que estudam plantas, que estudam o universo, e também, no meu caso, eu sou uma cientista que estuda organismos bem pequenininhos, seres vivos bem pequenininhos, que eu falei há pouco agora para vocês, né? Assim como a gente precisa de uma luneta e um telescópio para enxergar as estrelas que estão muito longe, para que elas fiquem mais perto de nós, quando a gente olha pela lente, um microscópio permite, por exemplo, com que se a gente olhar por aqui, né, a gente bota
um material que a gente quer olhar. Aqui embaixo da lente, a gente consegue ver micróbios bem próximos de nós. Eles aumentam essas lentes, como se fosse uma lente de óculos, né? Só que elas são muito mais potentes, elas aumentam até mais de 1000 vezes, gente, olhem só. O tamanho de qualquer coisinha. Pode ser um fio de cabelo, pode ser um pedacinho de areia, pode ser um ser vivo. E são estes que eu estudo. Eu sou uma pesquisadora da área de microbiologia. Sou bióloga que trabalha com seres muito pequenininhos. E, portanto, este aqui é meu parceiro permanente. Sem microscópio, a gente não consegue conhecer. A gente não enxerga os micróbios que estão aqui nas nossas mãos, que estão aqui em cima da mesa. A gente não consegue, né? Inclusive, a gente está num momento, a gente não pode deixar de falar, em que um micróbio, né, está trazendo grandes mudanças para nós, né? A gente está assistindo de casa essa aula, né? Todos nós, o planeta inteiro, não somos só nós, que estamos aqui nos comunicando através do computador, né? Esse micróbio, o coronavírus, né, só pode ser estudado, entendido, estou dando outro exemplo aqui, por microbiologistas usando microscópio e também outros equipamentos, né, para poder estudá-lo, entender quem é esse vírus, como a gente pode se cuidar dele, como é que a gente pode evitar que não ganhe esse vírus e que não passe para outro. São seres vivos muito pequenininhos, né? E precisa-se muito estudo para poder entender aquilo que a gente não enxerga, né? De novo, assim como o exemplo do paleontólogo, os microbiologistas trabalham bastante, né, para entender, conhecer todos os micróbios que estão no planeta. Não só esses que nos fazem mal, só para que a gente saiba, os microbiologistas, os cientistas que trabalham com isso, já sabem que existem muitos micróbios, mas muitos, que são muito bons para nós, são excelentes para nós, que são fundamentais para que a gente possa estar saudável e não ficar doente, ao contrário. A nossa barriga tem, né, várias célulazinhas, vários destes organismos pequenininhos, que são nossos amigos o tempo todo. Eles nos ajudam a que a gente possa ter uma saúde melhor, a fazer com que a comida que a gente coma seja boa para nós, que vá para toda parte do nosso organismo, todas as partes do organismo, que vai para os nossos olhos, para o cérebro, para o coração, para o nosso sangue, né? Então, a gente tem muitos micróbios que são amigos. A gente, claro, acaba sempre se preocupando mais, na maior parte do tempo, com esses que nos fazem mal, tá? Não só a gente. Por exemplo, plantinhas. Quem é que nunca viu a raiz de uma plantinha, né? Quando a gente puxa uma plantinha do solo, a gente vai ver aquelas partezinhas da planta que estavam lá dentro, né, da terra. São as raízes. As raízes servem para as plantas para que elas tirem água e comida ali da terra, né? Sem as raízes, elas não conseguiriam ter as suas folhas lindas, as suas flores, os seus frutos. Só que junto das raízes a gente não enxerga, mas também tem vários micróbios, que são seres vivos bem pequenininhos, que o tempo todo ajudam aquela plantinha a se desenvolver, a tirar alimentos. Elas ajudam a tirar alimentos, né? A planta a fazer a sua alimentação também. Ajudam que ela aumente em quantidade, né? De folhas, de frutos e de flores. E que fique uma planta bem grande, bem bonita. Tá? Como é que a gente sabe tudo isso se esses organismos, né, estes seres vivos, são tão pequenos? Porque a gente tem, que nem vários paleontólogos no planeta, né? Em todos os países a gente tem muitos microbiologistas, né, que conhecem estes seres tão importantes para nós. O que eu quero trazer aqui para vocês, né, gente? Mostrando o quanto o trabalho destes profissionais, dos cientistas, dos pesquisadores, são tão importantes para nós, né? O quanto a sua pesquisa, isto é, o seu estudo, os seus experimentos, as suas observações, aquilo que eles olham no microscópio, ou na luneta, ou na rocha, né? O paleontólogo, o quanto isso é importante para que a gente possa ter a nossa vida como a gente tem hoje.
Não são apenas estes seres difíceis de encontrar, né, que a gente tem pesquisa científica, não é só para eles. Vou dar exemplos aqui bem próximos das nossas vidas e que foram dedicação de muitos profissionais cientistas. Começando por um que todo mundo tem, né? Acabei de olhar o horário, que eu já estou próximo da gente parar de conversar para vocês trazerem suas perguntas, né? Mas, enfim, um celular. Tem outra figurinha aqui que muitos gostam bastante, né? Toda a tecnologia digital, de games, o que está permitindo a gente conversar hoje, né? Tudo isso foram pesquisadores que se dedicaram a estudar essa área de computação, que é uma área da ciência também, né, de pesquisa. Foram cientistas que permitem com que a gente tenha tudo isso para nós. Outras coisas importantes. Vou fazer uma coisa aqui para vocês lembrarem do que eu vou falar. Vocês viram que eu apaguei a luz, desliguei a luz? A energia elétrica, pessoal, né? Energia elétrica. Imaginem a nossa vida sem energia elétrica, a gente não consegue. Foram cientistas que conseguiram descobrir e trazer para todos, né, esta possibilidade de uma vida em que a gente tem um conforto, né, e muitas utilidades usando energia elétrica. Não só para a luz, mas para todos os equipamentos. Não só energia elétrica, baterias, né, pilhas, onde a gente tem energia também para um rádio, né, ou para um controle, ou seja, para o que for. E também algo que está se falando muito hoje, em função do nosso coronavírus, que está agora, né, fazendo com que a gente fique em casa. Remédios, né, para que a gente fique bem quando está doente, para não termos febre, para não ter dor de garganta, ou para até doenças mais difíceis de se curar, né. Tudo isso, pessoal, a gente só tem hoje remédios, luz elétrica, né, vacinas, que a gente tanto deseja neste momento, tá? Com dedicação e trabalho de cientistas através da sua pesquisa, das suas descobertas, em que eles estudam muito e trazem para nós, né? E esses cientistas, pessoal, a gente tem inúmeros no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, né? Que estudam diferentes assuntos que são da sua curiosidade, né? O que faz com que um cientista vá se dedicar a descobrir, né, um novo remédio, por exemplo, né? Desculpem, agora ficou mais claro, estava pegando luz ali. Curiosidade. Ele é, né, os pesquisadores, os cientistas são seres curiosos, como vocês são. Eu li as respostas que vocês passaram lá para o Forms, né, sobre, né, o que vocês acham ser a pesquisa ou o que é ser um cientista. Muitos falaram que são profissionais curiosos, e sim, são profissionais curiosos. Mas eu notei também, nas respostas de vocês, que vocês são muito curiosos, né? E vocês podem perguntar, mas eu sou curioso, mas não quer dizer que eu vou, né, poder ser um cientista um dia. Cientistas são aqueles caras malucões, né, que tem cabelo, né, que é todo descabelado e que fica o tempo todo sozinho, só se dedicando àquilo. Não, todos nós podemos ser cientistas. Basta vocês manterem as curiosidades de vocês, o desejo de conhecer coisas novas, né? Seja de seres vivos, seja das estrelas, seja de solo, de água, seja das florestas, o que vocês quiserem. Basta vocês terem curiosidade e querer descobrir. E vocês já fazem isso na escola, na mostra de iniciação científica, na sala de aula, quando perguntam para os professores. Todos nós somos já cientistas quando a gente nasce. A gente pode continuar com essa curiosidade até quando virar adulto e fazer isso a nossa profissão. Todos nós podemos ser cientistas, né? Basta estudar, manter-se curioso e querer se dedicar. Porque estudar, aprender e conhecer, pessoal, é algo muito legal. Né? Demanda, precisa que a gente se dedique bastante, mas quando a gente tem uma descoberta nova, a gente fica muito feliz, porque a gente trouxe uma novidade para outras pessoas, né?
que não tem um laboratório, né, em casa, ou que não tem laboratório no seu lugar de trabalho, e que eventualmente não se dedicaram a ser cientistas, né? Alguns outros, né, profissionais resolveram ser ou advogados, né, enfermeiros, enfim, né, donos de um estabelecimento comercial. E, obviamente, não tem como estar o tempo todo num laboratório. Então, o pesquisador, no seu laboratório, faz as descobertas e traz para todos, né, estas informações. Tá, gente? De que forma? Através de textos, através de trabalhos que eles escrevem para escrever e deixar ali descrito o que eles descobriram, né? E também, voltando ao que eu tinha começado a falar, nos museus, o nosso museu e outros museus de ciências informam a todos, né, o que os cientistas descobriram, né? E no futuro, por que não? Um destes cientistas podem ser vocês, tá? E, enfim, eu estou muito curiosa, né? Depois de ter falado esse monte de coisa, e se deixar eu vou falar até o meio-dia, porque eu adoro falar de ciência, né? E de pesquisa. Eu estou curiosa, professora Rosângela, para saber o que temos lá no nosso chat. Renata, eu estou encantada com o que tu nos trouxeste hoje, não só eu, as crianças, através do chat aí, estão dizendo que estão gostando muito. Várias Bom, disseram que querem trabalhar no Museu da PUC também, que querem ser pesquisadores como você, e isso nos alegra muito. Nós recebemos 4 perguntas aqui, eu acho que o ponto alto foi os dinossauros e também, lógico, a questão do coronavírus, que é a temática do momento, né? Então, eu não sei se é aluna ou se é a mãe ou pai, né? Eu vou ler o nome que veio no chat, então me perdoem se não é o nome da criança. Virgínia gostaria de saber como você sabe o nome dos dinossauros e quantos nomes são? nossa, que pergunta muito boa. Olha, a gente já conhece, né, os cientistas já conhecem mais de 500 tipos de dinossauros diferentes. Eu não sou paleontóloga, então eu não sei a lista de todos eles, mas a gente tem livros. Os livros são fontes maravilhosas para conhecimento de dinossauros, de plantas, enfim, do que a gente quiser. Existem livros dedicados a isso. E eles podem trazer as listas. Eu não digo que exista uma só, né? Tem os dinossauros que eram aqui no nosso continente, tem os dinossauros da Europa, os dinossauros que estavam na América do Norte. E a gente tem, às vezes, os livros dedicados a algum grupo específico de uma região. Né? Então, é através dos livros que a gente fica sabendo o que os paleontólogos descobrem nos seus laboratórios. Né? Como eu falei, trabalhos que eles escrevem que podem virar livros, por exemplo. Tá? Eu sei alguns, né? Eu trouxe uns famosinhos aqui, o T-Rex, o Triceratops, falei do Carnotauro que a gente tem no museu. E a gente descobre quem eles são, isso é uma ótima pergunta, né? Pela forma, às vezes, da pata, do ombro, do crânio, né? Dependendo da forma, às vezes de um pedacinho do crânio, já é conhecido pelos paleontólogos, né, que aquele formato é do T-Rex ou de algum parecidinho com o T-Rex. Aí eles vão estudar mais a fundo ainda. Tá? É por comparação daquele fóssil novo que ele descobriu com outros que já foram descritos e entendidos. Mas não é uma tarefa fácil. Né? Realmente é um trabalho árduo para esses pesquisadores, para esses cientistas. Não sei se eu respondi. Podem perguntar de novo, não tem problema. Obrigada, professora Renata. O Inácio, do primeiro ano F, quer saber de onde surgiu o meteoro que matou os dinossauros. Olha, esse meteoro que matou os dinossauros veio do espaço, do universo, né? Que é enorme. O universo é gigantesco. Só o nosso sistema solar tem mais de 1 bilhão de estrelas. Olhem só, imagine, a gente tem milhares de sistemas parecidos com o sistema solar. Então, esse meteoro que lá há uns 600 milhões de anos caiu no nosso planeta e que levou à extinção, né, dos dinos, ele veio de algum lugar do espaço.
Não se sabe de onde ele veio. E deu o azar dele estar viajando, é um corpo, né, celeste que bateu no nosso planeta Terra, né? Então ele estava viajando e sem querer colidiu, né, com o nosso planeta, fazendo uma grande explosão e levando, né, a morte de muitos destes animais. E não só eles, outros animais também naquele momento acabaram sendo extintos, tá? Mas a gente não sabe. Foi uma ótima pergunta, porque é bem intrigante saber de onde ele veio. Obrigada. Eu estou acompanhando aqui, por isso eu estou me virando um pouco para olhar no Claro. outro computador também. A pergunta da Lavínia: como você descobriu que queria ser cientista? Olha, foi um pouco antes não, já muitos anos antes de eu ir para a faculdade, né? Enquanto eu estava no ensino médio, que eu passei a gostar muito das aulas que a minha professora de biologia trazia. Então, quantos professores, e aqui eu sempre os parabenizo, parabéns a todos que estão me ouvindo, especialmente nesse momento, né, que vocês tiveram que fazer grandes novidades para esses estudantes, né, para todos os nossos estudantes, foi uma professora especificamente de biologia que fez, eu já gostava de ciências, mas fez eu me interessar ainda mais. E aí eu decidi, vou entrar para a universidade para fazer biologia, que é o curso que faz com que a gente possa ser biólogo, né? Que é o cientista que trabalha com seres vivos. Foi durante a escola. Obrigada. A pergunta da Letícia: dá para ver o coronavírus com microscópio? Sim, ótima pergunta, mas não com microscópios simples como este meu. Esse meu aqui é muito simplesinho. São microscópios muito potentes, porque ele é muito, muito menor. Ele precisa ter um microscópio que aumenta pelo menos 10 a 20 mil vezes o que a gente está enxergando, tá? São microscópios muito potentes e não é qualquer lugar que a gente tem. São alguns laboratórios que tem e tiram fotos essas que a gente vê na televisão, né? São fotos dele colorido, porque o microscópio permite com que a gente bote tintas ali, né, no coronavírus e possa enxergar ele colorido. Mas, sim, a gente pode enxergar com microscópios muito potentes. Obrigada. Estão surgindo outras perguntas, mas eu acho que nós vamos... Tem 3 que eu vou ler ainda para ti, professora Renata. O que você descobriu de mais importante no seu trabalho até hoje? Quem pergunta isso é o Vitório. O que eu mais descobri, porque eu trabalho, de novo, com micróbios que estão na natureza. Né? Eu não trabalho com os micróbios que estão na gente, nem aqueles que causam doença. Eu trabalho, conheço, né? Faço experimentos e trago novidades, descobertas sobre aqueles que estão em rios, em lagos, no fundo do mar, no solo. Né? E talvez a descoberta mais importante foi saber que a gente tem muita, muita, muita vida, muitos diferentes tipos de micro-organismos no fundo do mar, aqui perto do nosso litoral, perto das nossas praias. Perto, eu digo, a 200 quilômetros. Imaginem 2.000 metros de água, né? A gente foi lá estudar, claro que foi com um navio, né? E pegou fundo do mar, a areia lá do fundão do mar, de uma profundidade que tinha mais de 2 a 3 mil metros. E a gente estudou, olhou no microscópio, fez vários experimentos e descobriu que lá a gente tem muitos micróbios que não eram conhecidos, a gente, né, trouxe a descoberta de muitos novos e muitos deles que são muito importantes para bichinhos que moram lá embaixo. Porque imaginem animais que vivem tão escondidos no escuro do fundo do mar. Né? Eles precisam de amigos, que nem a gente tem na nossa barriga, eles precisam ter os seus amigos micróbios lá. E a gente descobriu vários que ajudam os animais que vivem lá no fundão do mar, isolados da luz, com pouco oxigênio, né? Numa profundidade do mar muito grande. Essa talvez tenha sido a minha maior descoberta. Vamos para a próxima pergunta, deixa eu encontrá-la aqui. Como os paleontólogos sabem os locais onde devem ir para localizar os fósseis? A Isadora Nunes, de uma das unidades daqui de Porto Alegre, pergunta isso.
Legal, muito boa pergunta também. Os paleontólogos conhecem muito sobre as rochas, que nem eu mostrei para vocês, né? Eles conhecem direitinho os diferentes tipos de rochas. E eles vão, né, conhecer ali alguma região que pode já ter sido descoberta como tendo um tipo de rocha onde se encontra facilmente fósseis. Não é qualquer rocha que tem fóssil. Então, eles vão pelo tipo de rocha principalmente. E aí, daí podem começar a fazer uma escavação e não descobrir nada. Mas se eles descobrem, aí outros pesquisadores, né, vão vir também, outros cientistas paleontólogos vão ali também ajudar e descobrir mais. Mas é principalmente pelo tipo de rocha, que existem centenas de diferentes, né? Algumas têm uma chance maior de ter fóssil e outras não. E a última pergunta, a gente não vai ter tempo de responder todas, infelizmente, mas isso para nós é uma alegria, mostra que vocês estão muito curiosos, possivelmente as professoras de vocês vão conseguir auxiliá-los também em alguns dos questionamentos feitos, então a gente pede desculpas por não conseguirmos responder a todas elas, mas nós temos logo em seguida uma outra atividade para os colegas do terceiro, quarto e quinto ano, então eu vou ler a última pergunta que a Beatriz encaminhou. Onde você achou essa pedra que você disse que tinha um fóssil que um cientista iria estudar? Na verdade, eu não achei. Foi o meu colega lá do museu, que é cientista paleontólogo, que me emprestou. Tá? Ele que descobriu, foi ele que retirou da rocha na região de Santa Maria. Né? A região de Santa Maria é um local com rochas muito ricas em fósseis. Nós temos fósseis belíssimos de plantas e de animais que vêm do nosso estado, pessoal. Olhem só, e a gente não conhece tanto, né? É uma região com rochas que tem muitos fósseis, e ele vai constantemente para lá, e eu pedi essa semana emprestado para ele, né? E eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Tá? Não fui eu que achei. Professora Renata, a gente quer agradecer muito por esse momento, hoje de manhã contigo. Depois, se tiveres um tempo, podes olhar os comentários aí no chat. Os alunos estão curtindo muito esse momento, professores também. Então, para nós é um privilégio tê-la aqui conosco. Muito obrigada por essa oportunidade. E perdão, alunos, por não conseguirmos ler todas as perguntas e respondê-las, mas as professoras com certeza vão auxiliá-los em sala de aula agora. Muito obrigada. A gente deseja também que vocês tenham momentos muito ricos a partir das experiências que vocês vão fazer em sala de aula. O Museu da PUC, então, os profissionais de lá gravaram experimentos, eles foram já encaminhados agora para as unidades de ensino e em breve, então, vocês vão ter esse momento de fazer experiências com os seus colegas e professores. Então, professora Renata, muito obrigada. Obrigada, professores, alunos que nos assistem e até uma próxima. Muito obrigada. Tchau. E até uma próxima.